Oi gente, tudo bem? Há um tempo atrás eu fiz bastante desses kitzinhos assim de bichinhos. Inclusive aqui no canal tem um kitzinho que é feito com a ursinha e um lacinho, né? Se você não viu, quiser procurar, procura aqui no canal. E hoje nós vamos fazer esse daqui, que é um kitzinho com um cachorrinho. Então tem esse babadozinho, o paninho de ombro. Pode colocar assim um cachorrinho para trás para não machucar o bebê. E o paninho prendedor de chupeta. Tem um prendedorzinho aqui de chupeta. Se você ficou interessado em fazer o kitzinho, bora pra aula. Para fazer esse kitzinho de babador, pano de ombro e paninho prendedor de chupeta, nós vamos precisar desses moldes aqui. Alguns já tem aí, porque eu já fiz esse babadorzinho, é o mesmo molde, mas eu vou deixar aqui no primeiro comentário, na descrição do vídeo. O molde do babadorzinho, o molde do paninho de ombro. Aí aqui pro cachorrinho, tem esse molde que é carinha do cachorro, a orelhinha dele, aí o focinho, molde do focinho, e esse que é aquela bolinha marrom do focinho do cachorrinho. De tecido eu vou estar trabalhando com paninho de ombro, tecido atoalhado branco, paninho de prendedor de chupeta, é o tecido atoalhado branco também, na medida de 30 por 30. Aqui, para fazer o paninho de ombro, você dobra o tecido atoalhado e coloca o molde na dobra, risca e recorta. Para fazer o babadorzinho, a gente vai cortar um sanduíche com dois tecidos e eu tô usando feltro. Eu já fiz muito babadorzinho com a manta R2, o R1, mas aqui eu acho que o feltro fica mais leve pro bebê, já que esse aqui vai com peso, com a boquinha, orelhinha, ele vai ficar mais leve, mais maleável, entendeu? A manta R2, ela fica muito bom pra mim trabalhar, mas pro bebê ela vai ficar bem pesada assim, sabe? Mais pesada, mais dura, sabe? Não fica flexível. Então eu coloquei um feltro, um tecido tricoline embaixo e um tecido tricoline branco em cima. E aqui eu já risquei o molde do babador. E para fazer a boquinha e a orelha, eu tô usando tricoline azul. Para fazer a bolinha do nariz, eu tô usando tricoline marrom. E a língua, eu tô usando feltro laranja. Aqui para eu costurar a orelhinha dele, eu coloquei um tecido direito com o outro aqui, já risquei a orelhinha. Aí aqui eu vou dar uma dica para quem já consegue bordar e já tem domínio de costurar sem o pezinho, que fica muito mais legal, que você tá vendo o risco. Eu gosto, eu domino mais costurar essas coisinhas assim de pequena sem o pezinho. Mas você pode costurar normal aí com o pezinho do jeito que você sabe. Se você não tem costume de fazer isso aqui, aí é perigoso você se machucar aí. Então faz com o pezinho mesmo, costura com o pezinho. Costurar como se estivesse bordando, só que a gente coloca no ponto reto. E aqui é a mesma coisa com a boquinha. Já risquei o molde dele aqui. E é só a gente tirar e recortar. Aqui nesses curvinhos, a gente vai dar piquezinho pra ele não ficar encolhido. Aí aqui eu vou separar os tecidos e a gente vai dar um piquezinho aqui no meio. E aí é só desvirar. As puxadas assim pra ele acertar. As costuras ficar tudo no lugar. E aqui a gente vai encher com plumanta, mas não é pra ficar aquele negócio muito cheio, sabe? É só pra ficar uma almofadinha. Ó, tá vendo? Aqui pegava muito mais enchimento, mas eu quero ela assim, meia tabinha, ó. Na orelha a gente vai separar o tecido e vamos cortar bem aqui em cima, no cantinho dela. É só um piquezinho mesmo, um furinho pequeno já dá pra virar. E
E abrir ela bem. E aí aqui agora atrás nesse furinho, que ficou bem em cima, tá vendo? A gente vai passar costura provavelmente aí em cima. Mas para garantir, a gente separa os tecidos assim. E aí vamos dar uns pontinhos na mão aqui. Então é só isso mesmo. Aí vai ficar assim. Agora aqui pra bolinha do nariz é só a gente cortar o círculo e fazer um fuxiquinho nele, fazer pontinho em volta toda. Aqui eu já terminei de costurar em volta toda, vou deixar mais ou menos assim, meio fechado. Vou pegar um pouco de enchimento e para facilitar, eu faço uma bolinha no enchimento. Facilita muito. Fecha bem e damos uns pontinhos. Isso aqui você tem que deixar bem seguro porque ele vai ficar solto lá. Aqui terminei de costurar, faço a mesma coisa, faço assim, ó, e a bolinha fica bem mais lisinha. Para fazer a língua dele, eu peguei um pedacinho de feltro laranja. Às vezes você não tem noção de tamanho no vídeo, vou medir para você. É um pedacinho de 3 centímetros por 2,5. Que o 3 centímetros é o comprimento. E eu só vou dobrar e arredondar a ponta aqui de baixo. Tá prontinha a língua. Então a orelhinha você vai precisar fazer 6 para o kit aí. 3 boquinhas, 3 bolinhas de nariz e 3 línguas. Aqui pra boquinha, peguei uma linha de crochê. Tô aqui com agulha grossa, passei ela aqui dupla. Vou dar uns pontos. E aí vou enrolar aqui 3 vezes. Prender essa linha aqui. Agora com a linha de pesponto, né? Uma linha mais grossinha. Coloquei ela nessa agulha bem fina e tá dupla aqui. A linha dupla. Aí eu venho aqui no meio, pego, faço um ponto aqui. Aí faço um ponto aqui na bolinha. Aí faço outro, só pra segurar isso aqui, tá? Vou fazer um pontinho nela até aqui, ó, pra juntar as duas peças. Pronto. Chegou aqui no final, passo a agulha pra cá, pro outro lado. E vou juntar esse lado também. Entendeu? Ele fica costurado daqui até aqui. Agora eu vou pegar a língua, colocar assim. Aí eu venho aqui e dou uma costura. Tem muita gente que gosta de trabalhar com cola. Eu não gosto de trabalhar com cola em coisa assim que vai lavar muito, que o bebê vai usar. Eu prefiro costurar aqui. Aí não tem problema que tá tudo feio assim, tá? Isso aqui vai ficar tudo costurado, tudo escondido lá dentro. Então, já fiz as 3 aqui. Agora aqui, pra começar a costurar as peças, vamos pegar aqui o babador, né? Que tá o sanduíche. Vou tirar o forro, reservar. E aqui vou trabalhar com o feltro e a parte de cima. Aqui tá riscado o babador, só que aqui tá sobrando tecido dos lados. Eu preciso encontrar o meio. Como que eu vou fazer isso? Vou prender esses dois, vou dobrar no meio aqui. Tá vendo como tá sobrando tecido? Eu não sei se tá igual os lados aí. Aí você coloca o alfinete. Se lá do outro lado saiu em cima da risca, ó. Aqui saiu em cima do outro risquinho. Então é porque aqui tá no meio certinho. Aí eu vou marcar bem, eu vou ficar com esse vinco aí do meio. Vou pegar o molde da cabecinha, encontrar o meio também. Aí vou juntar aqui, ó. Então vou colocar aqui meio com meio. E eu tenho essas duas marquinhas, que são onde vai ficar a orelha. Eu tô vendo uma marquinha aqui, eu vou colocar um alfinete. E aqui na outra marquinha, outro alfinete, certo? Aí eu posso tirar o molde, que eu já sei onde vai ficar as orelhinhas. Aí eu pego a orelhinha, não vou colocar ela reta, vou colocar assim, ó, de lado. Aí aqui no babador eu posso deixar, eu não vou pregar ela bem na pontinha, vou ultrapassar a pontinha um pouco aqui do risco. Aí coloco outra aqui no outro alfinete, de ladinho de novo. Aqui agora na overlock eu já vou fazer um overlock em volta dele. E aí ele já vai cortando, automático, né? Como o feltro tá solto, aí é bom a gente colocar bastante alfinetes aqui para segurar no lugar. Aí o nosso guia vai ser essa lateralzinha aqui da overlock, a gente vai seguir ele no risco. Então aqui eu já terminei de passar a overlock em volta toda.
E pro paninho de ombro a mesma coisa. Vou dobrar ele no meio, marcar o meio aqui. Vou pegar o meio aqui da carinha do cachorro. E aí eu vou riscar de um ponto da orelha até o outro aqui. Fazer uma marquinha para poder bordar. Aí aqui vai ser uma orelha, vou marcar, e a outra. Aí agora vem com a orelha, do mesmo jeito, coloca ela. É bom que prende dois assim, que aí ela fica paradinha aqui para um lado. E vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado, com outra orelha. Põe em cima do pontinho, assim. No paninho de boca eu passei overlock em volta dele todo. E arredondei os cantos aqui um pouco nas laterais, como eu já ensinei nos vídeos. E aqui embaixo eu fiz um arredondado um pouquinho maior do que aqui, né? Um pouquinho maior para colocar a carinha do cachorro aí. Vou dobrar no meio, encontrar o meio aqui dessa peça. Já marquei, fazer a mesma coisa. Meio do cachorrinho, o meio dele, coloca aqui nas bordas. Aí a gente vai fazer a mesma coisa, riscar desse ponto da orelha até o outro ponto, certo? Marcar aqui o pontinho onde vai ficar a orelha, tirar o molde. Vamos colocar a orelha aqui, deixar ela um pouquinho para lateral. Pegar a outra orelha, o outro ponto tá aqui, vamos colocar um pouquinho em cima, deixar para lateral. Vamos prender dois e aqui deixar bem marcadinho, ó. E vamos agora costurar. Aqui eu vou começar com um paninho de boca, né? Costurar a orelha. O que que nós vamos fazer aqui? Eu vou fazer 3 costurinhas reta, assim, uma do lado, outra do outro, outra no meio. Para facilitar aí na mexer o tecido, vou colocar o papel embaixo. Vai e volta. Vem do outro lado. Vai e volta. Vai e volta. Aqui eu já fiz também no paninho de ombro. E nós vamos fazer também no babador, porque quando você pendurar ele assim, ó, a orelha vai descer. Então, para que ela fique paradinha aqui para lateral, nós vamos fazer essa mesma costura. Então, já fiz também, ó. Aí ele fica com a orelhinha parada para o lado. Agora, voltando aqui pro paninho de ombro, nós vamos fazer uma costura com zigue-zague fechado, daqui até aqui. Põe o zigue-zague mais largo que você tiver, que vai ficar mais bonito. Aí, se ela fica assim falhadinha, ó, é sempre bom passar 2 ou 3 vezes a costura no mesmo lugar. Então, eu já fiz isso no paninho de boca e no paninho de ombro. No babador não precisa fazer isso. E agora a gente vai bordar o olhinho. Então, eu pego a boquinha de volta, coloco aqui para poder saber onde bordar. Vou colocar a boquinha aqui um pouco acima do final da orelha. Eu coloquei os botãozinhos aqui próximo do narizinho dele, um de cada lado. Aí, como eu quero bordar, então eu vou tirar o botão, vou marcar aí. Se você quiser o botão, você só costura ele aqui agora. E o olhinho eu vou bordar daquele jeito que eu ensinei vocês aí no vídeo de bordado. Só girando aqui a agulha como se estivesse fazendo a letra O. Vamos colocar a boquinha de volta para ver se ficou legal. Agora a gente vai fazendo aí todos os outros a mesma coisa, bordar o olhinho. E daí depois a gente volta pro próximo passo. Aqui agora a gente vai forrar o babador. Pega o paninho do forro, coloca aqui com o avesso pra cima. A gente coloca aqui o babador e é só fazer a costurinha pra juntar os dois tecidos. Vou usar essa máquina aqui, que é a outra máquina que tá preparada pra bordar. Então eu vou usar essa. Agora nós vamos costurar o viés.
Como todo mundo sabe que viés é uma coisa meio complicadinha de colocar. Por quê? Quando a gente costura com esse pezinho, dificilmente a gente acerta em cima e embaixo, né, a costura. Às vezes em cima fica bonitinho, embaixo fica esquisito. Não fica tudo na beirinha, né? Nessa máquina veio esse pezinho. Lá no manual tá escrito que é de fazer bainha. Se você tiver ele aí, ó, que é esse pezinho que tem essa pazinha aqui, tá vendo que aqui na lateral tem uma pazinha? Se você tiver ele aí na sua máquina, ele vai ajudar bastante aqui. Dá pra fazer o viés bonitinho. Vou usar ele aqui pra gente fazer o viés. Apoio e abaixar. Pronto, já colocamos. E aí primeiro a gente vai fazer aqui em volta. E depois aqui em cima no pescoço. Se encaixa bem aqui, vai sempre dobrando, né? Vou sempre dobrando ele no meio. Certinho. E aí quando eu coloco o pezinho, essa pazinha ela fica segurando a bordinha aqui do viés. Pra não deixar passar pra cá. É por isso que a costura fica retinha. Ele ajuda muito a sair a costura retinha. E atrás fica também, bem certinho. E aqui eu tirei um pedaço de viés de 70 centímetros. Vou dobrar uma pontinha aqui para fazer acabamento. Aí é que eu vou medir, ó, 23 centímetros. Eu vou costurar isso aqui sozinho, depois daqui do 23 para lá a gente encaixa o babador. Então aqui a partir de agora do alfinete aqui nós vamos encaixar o babador. Encaixa ele bem aqui. Tira o alfinete. Uma dica que às vezes a pessoa que tá nova aí fazendo vai abrir pra facilitar, né? Vai abrir o babador pra facilitar. Mas não é pra abrir, deixa ele do jeito que tá e a gente é quem vai encaixando aqui o viés no modelo que ele tá. Arredondado. Então esse aqui é um pouquinho meio chatinho de fazer mesmo, tem que ir bem devagarzinho mesmo. Pra ficar certinho. Aqui a gente termina o restante. Aqui eu já cortei aqui para ficar do mesmo tamanho, mas a gente mede. Sobrando um pouquinho, eu vou acertar para ficar os dois lados tudo do mesmo tamanho. Às vezes faz essa marquinha aqui, mas é só passar ferro, aqui ela já fica no lugar certinho. Aí ela fica assim. Se você fizer aberta, ela não vai ficar bonitinho, redondinho. E agora aqui só falta a boquinha, né? Nós vamos colocar aqui. Aí vou prender aqui com alfinete pra
nos ajudar. Aí o que que a gente vai fazer aqui? Eu coloquei uma linha de pesponta aqui numa agulha bem fininha para facilitar, ficar mais bonito, costura. Nós vamos fazer aquele pontinho invisivo e não vamos pegar os dois tecidos até lá embaixo não. Vou pegar o tecido e o feltro só. É tipo aqueles pontinhos assim, ó, dá um pontinho lá embaixo, da outra aqui, pertinho da costurinha, da junção dos tecidos. Os pontinhos bem pequenininhos, que quando você faz um pontinho pequeno, parece que tá mais colado do que costurado. Fica bem bonitinho. Vamos passar por aqui, depois a gente vem fazer a costura da bolinha aí do nariz. Aqui no meio dou um ponto grande, saio lá do outro lado. Aí vou começar de novo aqui. Pontinho em cima e embaixo. Aí vou fazer isso em volta toda. Aqui eu já dei a volta toda, já costurei todo, daqui até aqui. Aqui agora para fazer o narizinho, deixar ele assim um pouco virado para costurar aqui mais embaixo. Tipo, esse aqui não precisa ser aquele pontinho, pode ser esse pontinho normal aqui, ó. É só para segurar mesmo. Que a boquinha já tá toda firme lá, né? E aí vou rematar bem aqui para não soltar depois. Aí agora a gente pega e vira a bolinha pra lá, ajeita ela, ó. Aí não aparecem as costuras. Você dá uma esticada. Você pode ir lá no ferro, passar direitinho, que ele vai ficar bem lisinho. E eu fiz a mesma coisa na boquinha já, no paninho de ombro, ó. Esse não tem jeito, a costura aparece aqui atrás, ó. Mas fica bom também. Aqui no paninho de boca também já fiz. Agora eu vou só pregar o botãozinho aqui. Botãozinho de pressão aqui. Aí já tá prontinho o paninho de boca. Aqui no babador, não mostrei atrás, ó, mas não pegou a costura. Ficou todo limpinho aqui atrás. Então é isso aí, tá finalizado o kit com as 3 peças de cachorrinho. Então é isso aí, pessoal. Por hoje é só. Se puder deixar um likezinho, eu fico muito agradecida. Um beijo pra você e até o próximo vídeo.